Olá, tudo bem, meu povo? Que Deus abençoe sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos agora a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que antes eu quero reforçar o meu pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Não esquece também de compartilhar esta mensagem com os seus contatos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como eu sempre falo, quando você faz isso, a plataforma do YouTube vai entender que este canal é relevante e aí ele é colocado em umas condições melhores de visualização. Com isso, nós vamos poder semear muito mais a palavra do Senhor. Amém? Eu quero agora que você me aguarde só um minutinho, que nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Obrigado por você ter me esperado. Eu quero nesse momento pedir para você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, essa aí foi uma conversa entre o nosso Deus e o rei Salomão, logo depois dele ter construído o templo e depois de ter construído também a casa do rei. Então Deus veio ouviu as orações de Salomão. Salomão foi conhecido como o rei mais sábio que passou por essa terra. Ele, no momento em que ele ouviu do Senhor o que ele queria, ele não pediu riqueza, ele pediu apenas sabedoria para cuidar do povo. E isso foi uma marca muito forte na vida de Salomão. O que aconteceu no final a gente não vai entrar nos detalhes, mas no que diz respeito ao início da sua caminhada ali diante do povo de Israel como rei, dirigindo aquele povo, foi uma história, é uma história que marcou bastante, né? E a gente vê aqui porque o seu pai, Davi, tinha vontade de construir o templo do Senhor, mas o Senhor não permitiu que Davi o fizesse e passou essa incumbência para Salomão. E após feito, Salomão recebeu pela segunda vez a visita do Senhor, que falou com ele. E quando o Senhor falou com ele, falou que ele havia terminado a casa que Deus havia escolhido ali para o sacrifício. E poderiam haver algumas outras coisas se o povo não andasse de forma correta. E Deus fala, que ele poderia tirar a chuva, mandar o gafanhoto. Mas se o povo se humilhasse diante dele, orasse, se convertesse dos maus caminhos, buscasse a sua face, então seria diferente. E a nossa mensagem, ela está amparada nisso. Ela está amparada nessa situação. A situação aconteceria caso o povo entrasse em declínio moral, indiferença espiritual e parceria com o mundo. Aí sim, Deus haveria de trazer as pragas sobre o povo. Lembrando que essas condições foram colocadas na época para o povo de Israel, mas elas valem até os nossos dias. Talvez alguns menos conhecedores aí do assunto achem ou digam, afirmem que estas palavras são lá para o tempo do Velho Testamento, que agora no Novo Testamento é diferente.
Tem pessoas que dizem assim, nós vivemos no tempo da graça, mas o tempo da graça não é permissão para pecar, não é permissão para fazer coisa errada. O tempo da graça é uma coisa nova na questão de Antigo e Novo Testamento, né? No Antigo Testamento era pela lei que as pessoas eram salvas e a lei era uma referência para que as pessoas obedecessem. No Novo Testamento veio Jesus, mas não quer dizer que porque Jesus veio e com ele, depois da morte dele na cruz do Calvário, que a pessoa vive pela graça e vamos pecar à vontade. Não é isso. Nós temos que cumprir a lei do mesmo jeito. A lei não foi abolida. O próprio Jesus falou que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E se ele cumpriu a lei, nós também temos que cumprir. E naquele tempo, a gente lembra que foi dito para o povo de Israel tudo aquilo, e pessoas nos dias atuais, eles querem distorcer, dizendo que não, isso aí servia para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento as coisas diferentes, mas não era. E eu quero nesta manhã trazer para nós aí uma mensagem que fala sobre justamente essas condições descritas pelo Senhor, que está no verso 14, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e sararei os seus pecados, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existe uma condição para que o povo seja abençoado, para que as promessas de Deus sejam alcançadas. E aí nós vamos falar sobre essas situações ditas aqui pelo próprio Deus. Primeira é humilhar-se, que significa reconhecer as nossas faltas, manifestar tristeza pelo pecado e renovar o nosso compromisso de fazer a vontade de Deus. Veja bem, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós erramos, nós temos realmente a essência do pecado que já nasce na gente. Já veio desde o tempo da criação. Ele começou lá nos pais da humanidade, que foi em Adão e Eva, e vem até os nossos dias. Então nós temos que ter a consciência que nós somos realmente voltados para o pecado. Por mais que nós queiramos viver uma vida de santidade, ela não é possível nessa terra, porque nós somos tentados todos os dias, e a mínima falha que nós dermos no meio do caminho, nós vamos ser culpados daquilo que fizemos. Então a gente precisa entender que humilhar-se é isso. Nós não vamos conseguir viver afastado do pecado nessa terra, mas nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, temos que reconhecer as nossas falhas, pedir perdão ao Senhor, e com certeza Ele há de nos perdoar. O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos as nossas falhas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos redimir de toda injustiça. Então, isso sim é uma necessidade na nossa vida. Essa questão do perdão, isso faz parte da graça. Isso é graça na nossa vida. Nós sermos perdoados faz parte da graça. Sermos perdoados sem termos que fazer nenhum sacrifício. No tempo do Velho Testamento, sim, havia o sacrifício que era pedido, trazido no templo, era queimado, e aquela fumaça que subia, se ela chegasse ao Senhor com cheiro agradável, o pecado era perdoado. Hoje nós não precisamos mais disso. Isso é o tempo da graça. Então não podemos confundir tempo de graça achando que o tempo da graça você tem liberdade para pecar. Então não é isso. E essa questão de humilhar-se permanece até os nossos dias. Hoje nós temos sim que reconhecer que o nosso Deus é soberano. Ele é o Senhor e ponto final. Nós não podemos achar que porque vivemos num tempo diferente que as coisas vão ser feitas de qualquer maneira. Não, nós temos que acreditar que é possível sim ser perdoado, mas o perdão vem por causa da nossa questão de nos reconhecer. Nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, e nos humilharmos diante do Senhor. E detalhe que eu quero deixar também: humilhar não é como muita gente pensa, que seria passar vergonha. Quando alguém fala que tal pessoa foi humilhada por outra, a gente entende que a pessoa foi envergonhada.
No caso do nosso Deus, não é isso. No caso do nosso Deus, nós nos humilharmos diante dele, é nós reconhecermos a sua soberania, que ele é rei, que ele é Deus, que ele é Senhor, e nós somos os seus escravos, vamos usar essa palavra. Então, nós somos seus, pertencemos a ele, ele é o Senhor de todas as coisas. Então, humilhar não é você passar vergonha, não é você se envergonhar diante do Senhor. Nós temos que nos envergonhar das nossas falhas, isso sim. Nós temos que nos envergonhar dos nossos pecados, nos envergonharmos das nossas mazelas. Isso é uma questão realmente de vergonha. Mas quando se trata de Deus, humilhar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, é reconhecer a sua grandeza, majestade e soberania. O segundo tópico que o Senhor deixa para Salomão, que serve para todos nós até os dias de hoje, é orar, que significa clamar incessantemente por misericórdia. E nós precisamos clamar até que as coisas aconteçam. Nós não podemos parar, porque se nós pararmos, ela vai acontecer novamente. Aquilo que estava acontecendo de ruim pode voltar. Por quê? Porque nós paramos de orar por aquele propósito. Você quer ver uma situação que já aconteceu? Eu já ouvi testemunhos de pessoas assim. A pessoa testemunhar, por exemplo, que ali onde ela mora, um determinado lugar era usado como local de uso de drogas. E a igreja local resolveu fazer uma campanha, e nessa campanha eles saíam no meio da noite orando em determinados lugares, que era outro lugar que os homens, as pessoas se reuniam para usar droga e assim por diante. Então eles começaram a fazer aquilo. Isso não acontece de um dia para o outro, isso acontece depois de um tempo. Quando foi passando um tempo, aquelas pessoas começaram a sumir dali, já não estavam mais se reunindo naquele lugar. E eles perceberam que estava realmente acontecendo, que Deus estava trazendo vitória. E estava mesmo. Mas aí o que eles fizeram? Eles pararam de orar. Quando eles pararam de orar, aquele povo não voltou para aquele lugar, mas se estabeleceram ali nas proximidades, em outro lugar. Então o que precisa? Quando nós oramos por uma causa, nós não podemos deixar de orar depois que ela acontece. Nós precisamos continuar orando para que Deus entenda que nós não queremos aquilo, ou que for alguma coisa que queremos. Estamos lutando para que uma pessoa se converta. A pessoa se converteu, você para de orar por ela? Não, continua orando. Continua orando para que Deus venha mantê-la naquele lugar, venha firmá-la na rocha. Claro que vai chegar um dia que a pessoa está bem firmada na rocha, que você vai orar por outras coisas. E aquela pessoa já está de uma forma totalmente diferente. Mas enquanto isso não acontece, precisamos estar orando incessantemente. A terceira coisa que eu quero trazer para nós é buscar a face, que é o que está na palavra no verso 14. Buscar a face trata-se de como devemos nos dedicar a Deus de todo o coração, ansiando sempre pela sua presença. Então nós precisamos ter esse anseio, ansiar pela presença do Senhor em tudo que nós fazemos. Não devemos, portanto, tentar fugir das adversidades, mas com a presença do Senhor enfrentar a cada uma delas. Aqui nós podemos ver que o Senhor ele deixa determinado que se o povo que se chama pelo seu nome fizer isso, ele vai trazer cura, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer libertação. Então é necessário que a gente entenda isso, buscar a face do Senhor em todo o tempo. Às vezes as pessoas, nós nos prendemos com tantas coisas, nós nos prendemos com uma série que está dando na televisão. O homem, principalmente, muitas vezes se prende no futebol. Eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa um dia que eu me preocupava mais com o futebol do time que eu torcia do que com a minha vida propriamente dita. A minha vida eu achava que estava indo bem do jeito que estava, mas eu tinha uma preocupação, muitas vezes uma tristeza quando o meu time de futebol perdia. E isso não é uma coisa necessária. O time de futebol ele tem lá o valor dele dentro da sociedade, mas você precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua família, cuidar dos seus.
Isso é necessário. Agora, as pessoas deixam muitas vezes de buscar o que é necessário, que é a presença do Senhor, a face dele, para buscar as coisas desse mundo. Infelizmente, até no meio cristão nós vemos isso. Nós vemos cristãos, por exemplo, homens de Deus, principalmente homens, que ele tem algumas coisas que ele gosta de fazer durante a semana. Às vezes é um futebol, às vezes é uma reunião com amigos, que ele não abre mão por nada. E às vezes a igreja ele deixa de ir. Às vezes ele é um cristão que faz parte de uma comunidade cristã e tem uma coisa que ele costuma fazer uma vez por semana, que é uma reunião com amigos, um futebol, numa segunda, numa quarta, numa sexta, não importa o dia, que ele fala, eu não abro mão desse tempo que eu tenho de comunhão lá com os meus amigos e tudo mais. E às vezes chega um culto de quinta ou de domingo e ele não aparece, porque ele diz que está cansado. Então, qual é a prioridade dessa pessoa? É aquele encontro que ele tem, é aquele lazer que ele tem com os amigos, ou é a casa de Deus, ou é a busca pela presença do Senhor? Nós precisamos rever esses princípios na nossa vida. Uma coisa que eu costumo falar muito, nós não podemos ir à casa de Deus apenas pelo medo do inferno. Claro que nós temos que ter medo e com isso zelar pela nossa salvação. Mas nós temos que ir à casa de Deus pelo amor à missão e à obra do Senhor, pelo amor a Cristo, por amor às vidas, sabe? Nós queremos ver vidas sendo renovadas, nós precisamos estar na frente. E isso não é papel de pastor, isso não é papel de missionário, isso é papel do cristão. É um papel que nós temos que ter como cristãos. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, buscar pelas vidas que estão perdidas, pelas almas que se perderam, pelas almas que estão aí, talvez, muitas vezes rindo, achando que está tudo bem, mas lá no seu interior está clamando por misericórdia, porque ela não aguenta mais viver do jeito que está. Então é interessante você, eu, nós, cada um de nós entendermos isso. E aí nós temos aqui a quarta situação, que é se converter dos maus caminhos e se arrepender com sinceridade, abandonando pecados e toda forma de idolatria. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos tirar isso da nossa vida de uma forma, sabe, de uma forma total. Quando eu falo aqui sobre idolatria, às vezes quando a gente fala a palavra idolatria, a primeira coisa que vem na mente da pessoa, principalmente o cristão, é uma imagem de barro feita pela mão do homem, em que o povo muitas vezes acreditam bênçãos e milagres. E às vezes o crente, o cristão, ele fala assim, mas eu não acredito nisso, então eu não tenho nada a ver com idolatria. Mas às vezes a pessoa não idolatra uma imagem de barro como se fosse um santo, mas ela idolatra outras coisas. Ela idolatra trabalho, ela idolatra carro, ela idolatra casa, idolatra mulher, idolatra filhos. E nós não podemos fazer isso. A minha esposa, os meus filhos, eu tenho que amar, respeitar, tenho que cuidar deles. Hoje meus filhos já têm a vida deles separada da nossa, porque já casaram. O meu cuidado hoje maior é com a minha esposa, mas se precisar eu também estarei cuidando dos meus filhos dentro da necessidade. Agora, idolatrar filhos, isso não dá. Eu me lembro de uns anos atrás, nós estávamos numa escola dominical e uma irmã, que já não está mais no nosso ministério, veio participar da escola dominical e trouxe o irmão dela, um garoto acho que de uns 8 anos. E esse menino, ele veio com ela, ele estava naquele dia na casa dela, os pais acho que estavam lá, os pais eram de uma outra denominação, eles não vieram para a igreja com a filha, ela trouxe o irmão. E quando deu aí, uma hora depois que o irmão estava com ela na igreja, os pais que estavam na casa dela, próximo, acordaram e o pai, quando acordou, notou falta do menino. Ele entrou em desespero e saiu preocupado, foi procurar, foi bater lá na porta da igreja. E quando chegou lá, o menino veio com ele, ele abraçou, beijou e levou o menino embora. Aí eu pensei, por que não deixou o menino aqui? Nós tínhamos o café depois do almoço, depois da pregação da palavra, mas ele levou o menino embora. Depois eu conversando com a moça, ela falou assim, o meu pai é desse jeito, ele idolatra o meu irmão. Esse irmão era o filho que ele sempre quis ter. Ele não liga para os outros, é só para aquele.
Aí eu pensei, falei, nossa, que coisa terrível. E um homem também que frequenta uma igreja, é um crente, é um cristão. Ele idolatra, e depois eu fiquei mais tarde sabendo através dessa moça que ele idolatrava esse menino tanto ao ponto de estar à beira de uma separação da própria esposa por causa do menino, por causa de algumas coisas que a mulher não aceitava e ele queria a todo custo que fosse feito daquela forma por causa do menino. E eu falei, meu, que coisa terrível um negócio desse. Então, idolatria na vida do homem, independente de quem ele seja, não é somente uma estátua que se denominam aí que é um santo e que acreditam a eles milagres e bênçãos, que é questão de idolatria, muitas coisas. Tem pessoas que idolatram o carro. O cara tem um carro que ele comprou, um carro novo, zero. Se a pessoa for entrar no carro, ele já começa a olhar para os pés, tem que bater os pés aqui. Claro, você tem que ter educação. Mas as pessoas não, lá naquele lugar eu não entro, vai sujar meu carro. Ele é daquele tipo que ele deixa o carro na garagem num dia de chuva, porque ele lavou o carro uns 2 dias antes, e ele sai na chuva, se for preciso, para deixar o carro guardado. Misericórdia uma pessoa fazer um negócio desse. O carro, o automóvel é para nos servir, não é para nós servirmos ele. Eu, por exemplo, o veículo que eu tenho, eu lavo de tempos em tempos, quando eu acho necessário, mas eu nunca vou deixar o carro na minha garagem guardado e sair na chuva para não sujar o carro. Isso aí para mim é idolatria. Então, a gente sabe que essas coisas acontecem, e acontecem no meio do povo de Deus também. Tem irmãos que ele é incapaz de dar uma carona para alguém. Ele, se vê um irmão lá no ponto de ônibus, ele é capaz de passar, dar uma buzinadinha e ir embora. Muitas vezes ele podia parar e perguntar para o irmão, irmão, você vai para onde? Quer uma carona? Mas ele fala, não, vai sujar meu carro, de repente mora num bairro que eu vou ter que entrar numa rua de terra. É mais ou menos por aí que muitos pensam. Então a gente precisa entender isso aí muito bem, que é aquela questão, por exemplo, de você, sabe, se renunciar às coisas. A renúncia é muito importante, a renúncia é totalmente práticas, renunciar totalmente às práticas mundanas e buscar somente ao Senhor. Porque quando a gente faz essa renúncia, a gente vai entender que coisas que a gente estava muitas vezes achando que não era nada, era uma idolatria. Então precisamos realmente nos converter de tudo isso. E isso é uma coisa que o Senhor deixa determinado na sua palavra. E então nós receberemos nesse caso as promessas que vêm do Senhor. A primeira, Deus ouvirá o nosso clamor e desviará de nós a sua ira. É isso que Ele vai fazer. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos convertemos do mau caminho, quando buscamos a sua face, Ele vai desviar de nós a sua ira. A ira de Deus é tremenda. Nós não podemos, não quero nem imaginar sobre isso. Muitas vezes, nós, na nossa ignorância, vamos dizer assim, pedimos justiça de Deus para algumas pessoas, que Deus venha pesar a mão. Nós não temos a dimensão do peso da mão de Deus, e muito menos da justiça dele. E uma outra situação, pelo fato de Deus ser justo, se Ele for usar de justiça com alguém a quem nós dizemos que Ele tem que fazer, Ele vai fazer conosco também. Então, antes de você pedir a justiça de Deus sobre uma pessoa, peça misericórdia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, elas são imensas. Então é muito importante a gente entender isso. Segundo, seremos purificados e teremos o perdão dos pecados quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós oramos, quando nós nos convertemos de todo mal. E o terceiro, Deus trará cura sobre nós e a nossa terra. Então, isso que foi falado lá no Antigo Testamento é para os nossos dias. Muitas vezes o povo está vivendo de uma forma totalmente errada, às vezes por ignorância, outras vezes conscientes. Então, independente de ser de uma ou de outra maneira, isso precisa ser mudado. Eu e você precisamos avaliar todos os dias como é que está o nosso procedimento, de que forma nós estamos caminhando na presença do Senhor. Talvez você olhe e fale assim, não tá, minha vida está correta diante de Deus, está tudo certo. Mas não deixe de analisar, sabe? Eu faço isso todo dia quando eu ponho meus pés
no chão, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por mais um dia. E assim que eu vou fazer minha oração, meu devocional, eu sempre coloco diante de Deus isso: Senhor, como está a minha vida? Eu preciso ser melhor, eu preciso ser capacitado para andar de forma diferente, eu não posso continuar andando de forma errada. Porque por mais que a gente ache que está andando correto, tem momentos que a gente fraqueja. Então tudo isso precisa ser revisto por mim e por você. Não pense que Deus está alheio àquilo que nós fazemos. Não. Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente, onipresente. Então Ele está em todos os lugares, sabe? Ele está contigo ao deitar, ao se levantar. Ele está contigo quando você vai para o trabalho, quando vai para o lazer. Ele está contigo. Só que em determinados momentos a gente pensa: será que Ele está comigo agora? Aí você precisa ver o que você está fazendo. Será que Deus entraria comigo nesse lugar? Veja bem onde você vai entrar. Será que Deus pactuaria comigo sobre isso que eu estou fazendo? Veja bem o que você está fazendo. Não deixe, sabe, nenhuma oportunidade, nenhuma brecha para que o inimigo possa entrar na sua vida, porque se ele entrar, ele faz bagunça. Então é importante a gente entender isso. Concluindo, trata-se de uma decisão que precisamos tomar se desejamos o favor de Deus. E é uma posição que nós temos que tomar todos os dias. Não é algo que a gente toma posição num dia e no outro diferente. Nós temos que ser servos do Senhor todos os dias da nossa vida e não em apenas alguns momentos. Porque isso seria muito fácil, né? A pessoa nos momentos que lhe é conveniente, ela é serva do Senhor. Quando não é, ela vai para o mundo e acabou, está tudo bem. Não dá. Depois vem as consequências. Toda semeadura, ela vai ter uma colheita. Pense nisso. Nós vamos orar agora, em seguida faremos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por este momento, por esta palavra. Que o Senhor venha derramar sobre nós a tua bênção, o teu imenso amor. Que a graça do Senhor nos alcance a cada dia. Que sejamos sempre instrumentos para fazer a tua vontade. Que a glória do Senhor seja derramada do alto da nossa cabeça até a planta dos pés. E que sejamos sempre instrumentos para fazer o teu querer. Nos usa, Senhor, segundo a tua vontade. Que a paz do Senhor reine e tudo seja para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar comigo até agora. Espero que numa outra oportunidade você possa estar também, que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração, que tudo que foi falado aqui, nada do que foi falado vem de mim, é da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.